Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Crer e Pensar da Igreja Batista de Constantinópolis, na nossa TV, Constante TV. Seja muito bem-vindo a esse programa, um programa voltado para a discussão e reflexão de temas, de temas que nos desafiam a explorar as fronteiras da ciência, Então, seja muito bem-vindo. Aqui ao meu lado está o professor Kelson, juntos aqui na nossa mesa de discussão. Seja muito bem-vindo. Gente, temos falado nos últimos programas aqui sobre a teoria da evolução química da vida, as lacunas dessa teoria da evolução, especificamente temos falado sobre meteoros, mas ficou em aberto ainda alguns temas. Por que exatamente essa fixação em meteoros? Por que sempre se utiliza lacunas, na verdade, razões para essas lacunas que não têm uma base racional, parece ser um discurso dogmático. Então, hoje a gente vai discutir um pouco sobre os MacGuffins, da evolução, tanto química... O que é isso? A gente vai... Fique ligado que você vai saber o que é isso. Vai ser importante. Nós precisamos dar um fechamento para isso daí. E nós vamos ver que toda vez que você usa uma narrativa que não é científica, mas cientificista, você obrigatoriamente vai ter que preencher lacunas, seja com um pensamento mágico, seja com um elemento mágico, um MacGuffin. Então, vamos falar um pouquinho sobre vida. A vida é um grande quebra-cabeça. Exatamente, é um mistério a ser revelado, a ser montado, esse grande quebra-cabeça da A vida é um quebra-cabeça, por quê? Porque nós não sabemos exatamente definir o que é vida. Você pode até pensar que vida é alguma coisa animada, alguma coisa que se movimenta. Você pode pensar a vida como uma coisa macro, mas você vai encontrar a microvida, a microbiota. Você vai tentar definir vida de várias formas. O pessoal às vezes define vida como alguma coisa que possa sofrer evolução darwiniana, mas aí tem animais que não podem sofrer evolução darwiniana, que são completamente estéreis, então não seria vida. Não se encaixa. Nós temos a ideia mais aristotélica também de que vida é qualquer coisa que tem um ânimos, tem um espírito que possa crescer, possa se alimentar, possa se reproduzir, e assim por diante. Mas o problema não é tanto a definição, mas a origem da vida. Exato. É a origem da vida. Por quê? Porque quando nós falamos em seres vivos, nós sabemos que há alguma coisa diferente entre um ser vivo, que é animado, e um ser vivo que é inanimado. Que não é um ser vivo. Que não é um ser vivo. Há alguma coisa inanimada e uma coisa animada. Um ser vivo, ele é animado. Alguma coisa não viva, de certa forma, ela vai ter algumas características que qualquer ser vivo consegue perceber. Algumas formas de vida são meio complicadas, mas a questão é o que é a vida que gerou esse ser vivo. E é um quebra-cabeça mesmo, porque tanto em questão humana, como a questão da microbiota, seja animal, seja vegetal, seja pássaro, seja peixe, seja o que for, ela tem algo que transcende o material. Porque em algum momento é esse salto fenomenológico, do inorgânico para o orgânico, para o biológico. A teoria da evolução química é uma tentativa de tentar mostrar o quê? Em algum momento do universo, aqui vamos pensar o nosso universo, a Terra não tinha vida, ela era completamente estéril, na via era pré-biótica, então compostos orgânicos de alguma forma se condensam, se evoluem, aumentam de complexidade, e aí você tem um salto do inorgânico para o biológico, da não-vida para a vida. Esse salto não tem explicação. Não tem explicação. Aí o ser humano é pior ainda, a gente só falando das bases já chega nessa conclusão, imagina e o produto humano, final. Ele tem consciência de si mesmo. Nós temos consciência que estamos vivos, temos consciência de nós mesmos como pessoas, temos um senso moral altamente sofisticado, nem muitas vezes usado, mas altamente sofisticado, e nós podemos pensar, refletir sobre o nosso lugar no universo. Então, isso é Se já não tem espaço
dar um motivo para a origem funcional do ser humano, da vida de modo, quanto mais da sua origem moral, da sua origem de consciência, Sim. o transcendente, né? Mas quando a gente pensa em vida, a gente pensa muito já num ser grande, né? Um golfinho, um ser humano, sei lá. Mas quando a gente pega a vida no aspecto do micro, né? Uma bactéria, alguma coisa, parece algo tão simples, mas os mecanismos bioquímicos por trás são extremamente complexos para manter a vida daquele organismo, né? Então a vida é um estado, de certa forma. É alguma coisa que mantém talvez uma base material, né, com alguma coisa que difere do inorgânico. Então é difícil definir a vida, mas é um estado, né, em que alguma coisa material ela é animada, tem um ânimo, tem uma alma, se é que eu posso falar assim, nesse aspecto eu não quero falar nisso. Por enquanto, né? não. Mas é algo, como diriam os filósofos, que tem um ânimo da vida. Né? Então essa é a questão. E aí nós temos visto que como explicar essa origem da vida, temos visto os meteoros. Né? E aí sim, né, é um problema. Por quê? Porque agora, né, isso a gente poderia ver aqui, a questão dos impactos. Né? Essa fixação em impactos de corpos celestes é justamente esse caso. Né? Porque nós passamos aqui 3 programas falando sobre Acho isso. que foi por aí. 3 programas. 3 programas. Então, por que essa fixação em impactos de corpos celestes para explicar a vida? Pois é, né? O ouvinte pode estar, né, se perguntando, né, ao longo de 3 programas foi discutido tanto esses detalhes, né, então agora a gente vai fazer um desfecho. Né? Por quê? Porque diante de todas aquelas incoerências que nós vimos, aqueles absurdos que nós vimos, por quê? Agora a gente vai dar um fechamento, uma causa, uma razão para isso. Né? Rapaz, em primeiro lugar, é porque a teoria da evolução química, a famosa TEC, entre aquele processo inteiro, ela tem lacunas que são intransponíveis no seu arcabouço teórico. Você não consegue explicar só em termos de química, você não pode explicar só em termos de probabilidade ao acaso, você não pode explicar em termos da física, da fisicoquímica, né? Você não consegue explicar nem mesmo em termos assim da casualidade pura e simples. São lacunas intransponíveis. E aí você tem que usar alguma coisa para explicar. Tem que ter algum agente explicativo, explicador, né? Qual é esse agente aqui? A gente está vendo aqui, né? São os bólidos. Bólidos aqui, corpos celestes, né? Que entram com alta velocidade, são impactos, né, de bólidos na Terra. São vários. Não é só meteoro, tem cometas, tem poeira espacial, tem planetesimais, tem pedaços de planetas, né? E eles entram, né, e eles podem explicar essas lacunas. É fácil, é barato, é um tipo de explicação barata. Sabe por que é barato? Porque você não precisa de grandes experimentos no laboratório para provar isso daí. É uma causa externa. Então, você diz assim... Vem de fora. Criança vai, faz a maior bagunça em casa, aí os pais chegam, aquela bagunça terrível, e ele diz assim, foi o cachorro do vizinho que fez isso. Aí joga a causa externa. Não tem como ele averiguar, né? Os pais averiguarem isso, tudo bem. Né? Cachorro não é racional, né? Você joga para lá, né? Então, é algo muito de criança. Você vai encontrar uma causa extra, além, que não é fácil de comprovar, que não tem um arcabouço. Então, é uma causa que a gente chama de causa barata. Uma causa extra, fora, além, exógena, e ela pode te explicar isso daí. Né? Então, meteoros e cometas, poeira espacial, apresentam uma solução simples, bem simples, num roteiro de ficção científica. Você está num filme de ficção científica, invasão do espaço, aí cai um meteoro. Não é à toa que cinemas têm explorado tanto isso com grande êxito, né? Sempre cai alguma coisa do espaço, aí o negócio ali rapidamente se espalha, né? Aí tem roupa espacial, tem Venom, tem qualquer coisa aí, vem do espaço. É fácil. Toda vez que você busca uma causa que não tem uma explicação racional, mas você joga essa causa para algo exógeno, você não tem como comprovar isso daí. O ônus da prova
fica para aquele que não acredita. O cara diz, você não acredita, prova aí que é o contrário. Tanto você joga o ônus para outra pessoa. Na realidade era o contrário, né? Quem está apresentando é que deve provar e não quem está contestando, né? Sim. Isso é uma coisa que tem sido invertida ultimamente, né, Kelson? Sim. Na realidade, não. Quem duvida é que deve... quem está apresentando ao que duvida é que deve provar que, de fato, o que ele está apresentando é coerente, né? Mas hoje nós temos invertido. Você percebe a inversão? Existe hoje uma clara inversão das coisas. Sim. Mas é porque tem uma narrativa, né? Tem um discurso. Uhum. Você diz assim, foi meteoro, tá, prova aí. Não, você que não acredita, você que prove que não foi. Mas é o contrário. Então, peraí. Mas nós somos cientistas, então tudo isso é falseável. Exato, como nós falamos no programa anterior, né? Sim. Isso é falseável, ou seja, isso está dentro da possibilidade do ônus de ser falso. Né? Eu tenho como mostrar, olha, você não pode colocar isso como um dogma. Uhum. A partir do momento que você diz, não, foi assim, acabou, então deixou de ser ciência. Acho só ser dogmático. Se é dogmático, o conhecimento científico ele não vai adiante. Porque o conhecimento científico é assim, tem uma causa, né? Na verdade tem um fenômeno, esse fenômeno eu vou tentar ver as possíveis causas, gero alguma ideia, uma teoria, um teorema, não sei, vou testar. Se esse teste conseguir explicar algumas coisas, eu me mantenho ali naquela minha explicação inicial, vou aplicar para ver se ele é algo mais universal. E enquanto está indo bem ali, eu estou segurando aquilo. Né? O famoso método científico, né? Estou segurando a peteca. Mas aí aparece um outro fenômeno que bate de contra a minha explicação, ou a minha explicação inicial estava completamente errada e furada, era apenas um estudo de caso, ou ele é apenas um caso menor de uma realidade maior. Tá? Mas no caso da vida, você não tem isso daí. Porque você tem um monte de lacunas, um monte de retalhos em que se tenta costurar para se criar o que é um panorama maior de algo que nem sequer se aceita. Você sabe qual é o conceito materialista, naturalista de vida? Não, qual é? Rapaz, eles vão dizer que a vida é só um fenômeno emergente da matéria. Eita, até o próprio termo já é eles vão dizer o seguinte... nebuloso. A matéria ela vai se complexando, vai se organizando e vai ficando cada vez mais complexa, até chegar num ponto que dessa complexidade emerge um estado extra em que esse estado é vivo. Então é apenas uma propriedade emergente da matéria. A vida é matéria somente. Só que matéria é muito bem complexa. Como ela chegou a essa complexidade, você não tem que saber coisa nenhuma. Então a vida é simplesmente matéria. Mais um estágio que um grupo de matéria alcançou, né? Sim. Só isso. Se você aceitar esse argumento, qualquer matéria que seja organizada de forma extremamente complexa, em algum momento vai gerar vida. Então, se você pensar nas redes de telefonia celular hoje em dia, são extremamente complexas. Em algum momento, essas redes vão estar tão conectadas, tão complexas, que elas vão ser autoconscientes. Aí você tem lá a Skynet, o exterminador do futuro. É uma ficção científica. Exato. E a gente vê, né, de novo, né, uma explicação elaborada, porém abrangente e que, no final das contas, é baseada no nada, né, no vazio. Essa explicação de fenômeno emergente tem sido usada à exaustão. O que é a consciência humana? É um fenômeno emergente. É interessante que não explica nada, né? Não se fundamenta em nada. É apenas é isso daí. Uma explicação vazia. É uma palavra sofisticada, isso, né? Bonita, dá uma sensação de explicação, mas no final... Se para pensar e analisar, não tem nada. O que quer dizer fenômeno emergente? A matéria, a vida emerge da matéria. Então, a matéria é viva? Não. Peraí. Então, o que é vida? É um problema. Aí entra de novo naquela questão, né, que muitos acusam, né, especialmente quem é da teoria do design inteligente, né, que, não consigo explicar determinado fenômeno, vou colocar na conta de um ser superior que criou.
E isso, o que é? Essa explicação de que tudo, a matéria é um estado emergente, a vida é um estado emergente da matéria, não é também, né, jogar na conta de uma coisa que não precisa se discutir, né? Isso entra até naquela linha lá da predestinação bioquímica, que é uma das teorias da teoria da evolução química, que a matéria em si ela está predestinada a ter vida, né? Peraí, você está usando o termo de teologia, isso daí? Não, mas não importa. Mas aí o que é isso? Isso é uma fé dogmática. Então, a gente vê claramente ali, né? Eles nos acusam daquilo que eles mesmos fazem, né? Em outras palavras, é exatamente isso que a gente observa, né? Acuse-os do que você faz. Calhe-os enquanto há tempo. Não permita que eles falem. Essa é a ideia. Essa é a ideia, né? Então, quando a gente fala de meteoros, impactos de cometas, né? É um exemplo muito claro de Deus nas lacunas. E também você pode usar isso na teoria da evolução. A gente está falando da evolução química, mas pode falar da evolução darwiniana, né? Se você tirar... Estamos falando meteoros, gente, tem outras lacunas, tem outras explicações para essas lacunas, outras até bem divertidas. A gente só está pegando os meteoros nessa série aqui. Se você tirar os meteoros de cena, o roteiro ele não fecha. O roteiro ele não fecha. Você não tem como explicar os buracos que ficam na teoria da evolução química. Mas se você colocar os meteoros, dá a sensação de que as coisas fazem algum sentido, né? Mesmo que o negócio seja meio estranho, fantasioso, dá a sensação de que o negócio está legal. Né? E no cinema, qual é o nome disso mesmo, hein, professor Jonas? É o que chamam de MacGuffins, né? MacGuffin, né? É exatamente o que nós vamos tratar no próximo bloco, né? Porque já estamos no final desse bloco. E é isso mesmo, né? Quando a gente fala de narrativa, a gente está falando de roteiro. Engraçado porque a ciência ela não deveria ter uma narrativa, ela deveria ter um fato, tem um fenômeno, tem fatos, tem evidências, e eu vou coligindo essas evidências e chego a algumas conclusões. Se essas conclusões são mais metafísicas ou mais físicas, aí é uma coisa que sai além. Mas não, nós temos narrativas. E toda narrativa precisa de um MacGuffin. Precisa de um MacGuffin. Então fiquem ligados, vamos falar sobre isso no próximo bloco. Você está aqui conosco, no nosso programa Crer e Pensar, nossa Constante TV. Fique conosco, não saia daí. E se você tiver dúvida, veja também os programas anteriores. Daqui a pouquinho nós voltamos. Estamos de volta. Obrigado por estar conosco até esse momento do programa. E estamos agora falando sobre as lacunas e os MacGuffins, né? Aí eu pergunto, o que é um MacGuffin? Você sabe o que é um MacGuffin? O professor pode explicar melhor para a gente? Rapaz, agora a gente saiu um pouco de ciência e a gente foi para cinema. Gente, quando nós falamos aqui MacGuffins é praticamente um elemento de cena, um elemento de roteiro que se usa para dar uma explicação para um roteiro. Esse elemento, o MacGuffin é um elemento fantástico. Pode ser um elemento místico, um elemento onírico, pode ser um elemento cientificista. A ideia é um elemento de cena, de narrativa, que você usa para explicar algo que não tem explicação. Como dizer, é um tapa-buraco. Com o exemplo vai ficar bem nítido para os ouvintes. E é interessante que MacGuffin é usado hoje em dia na indústria do cinema. É um termo técnico. Mas sei lá, em 1930, acho que Alfred Hitchcock foi que cunhou esse termo. Né? Esse termo é de um cinegrafista que gostava de tirar explicações fantasiosas para tal. Ficou então o MacGuffin. Né? Então o MacGuffin ele é necessário numa narrativa fantástica. Você tem N exemplos. Né? Então numa narrativa o que você tem? Você tem uma situação, você tem um protagonista, você tem um antagonista, você tem uma solução viável e você tem a presença de um MacGuffin. Então esse MacGuffin é isso daí, é um elemento de cena. Pode ser fantástico, pode ser mágico, pode ser ficcional, pode ser onírico, sinistro, sobrenatural, emocional. E pode ser paradoxal também. Né? Ele é necessário, por quê? Porque nessa narrativa... quando você tem um furo nessa narrativa, tem uma lacuna, você pega o MacGuffin e enfia ali dentro.
tipo assim, com esse furo, o espectador não vai comprar a ideia, mas para poder comprar, vamos colocar o MacGuffin aqui para poder ser comprável essa ideia. Né? E no cinema, no teatro também, livros, o MacGuffin ele é necessário. Por quê? Porque ele faz com que a plateia, o leitor, ele se sinta contemplado numa explicação que ele sabe que não existe. Então a pessoa aceita como algo normal, sem cobrar. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do MacGuffin mais famoso, Viagem no Tempo. Uhum. Todo filme de viagem no tempo tem uma máquina do tempo. Né? Essa máquina do tempo é uma MacGuffin. Exato. Como é que ela funciona, uma máquina do tempo? Não temos a menor ideia. Mas está lá, né? Tá de volta para o futuro. O famoso MacGuffin é o grande DeLorean, né? O DeLorean lá. Tem um né? capacitor de fluxo, né? Que consegue fazer o fluxo dispersar e aí ocorre a viagem no tempo, né? 88 milhas por hora. Agora ninguém explica como é o capacitor, ninguém explica qual é o funcionamento. E por que exatamente 88 milhas por hora que ocorre a transição temporal, né? O deslocamento temporal. Mas é interessante para o roteiro. Né? E é interessante que o espectador fica empolgado, né? Quando vê todas essas explicações sem nexo, mas não. É interessante, De Volta para o Futuro, no primeiro filme, tem alguma explicaçãozinha de como a máquina funciona. Segundo e terceiro, você já aceita, é natural. Já não precisa mais. Você não precisa. O espectador já aceita como algo natural. Aquilo dá sentido à trama. Né? Então, mas se você pegar a Máquina do Tempo, que é aquele filme famoso lá, dos Morlocks e tudo, a Máquina do Tempo, ela se desloca só no tempo, mas não no espaço. Não no espaço. Né? Cheio de vidro, tal, uma coisa antiga, meio retrô. Mas como funciona? Você até vê uma cena assim, um monte de fórmulas num quadro negro gigante, mas aquilo ali é só elemento de cena. Então você é apresentado uma MacGuffin. Tem outros, né? Dr. Who. O MacGuffin mais famoso é a TARDIS, né? Aquela cabine lá que se transporta no tempo, no espaço, que ela é gigante por dentro, por fora só uma cabine telefônica. Essa daí eu confesso que eu não assisti, não conheço a fundo essa série. Então, é o MacGuffin um dos mais conhecidos. Star Trek. Essa daí é clássica. É clássica, essa né? caríssima Enterprise. Você tem a velocidade warp, né? As dobras. As dobras, 2, até dobra 10. Como que funciona? Não sabemos. Lá, o reator de dobra. Mas não importa, né? Até o teletransporte. O teletransporte é sensacional. Você está lá, você aceita isso daí. Né? E você não tem que... A narrativa ela não tem que explicar os detalhes. Uma coisa interessante, por exemplo, no Star Wars, a Guerra nas Estrelas, tem a força. O que é a força? Ninguém sabe. Né? Teve até uma tentativa de explicarem, acho que no episódio 2 ou 3, né? Que foi dessa segunda trilogia. Mas né? parece que não colou muito. O pessoal preferiu ficar com a antiga, o antigo mistério. Toda vez que você explica um MacGuffin, você tem que usar um outro MacGuffin. Outro, exatamente. Que em geral é pior do que o anterior. Tentaram né? explicar com os ditos midi-chlorians, não sei se é como se lembra, né? Mas a turma preferiu... Seres microscópicos que trabalhavam com a força. Em simbiose com seres vivos e que contribuíam. Aí ficou uma porcaria. Já era pior. Estranho, né? Exato. Ficou pior, né? O universo mágico de Harry Potter, que convive com o universo trouxa, mas ninguém percebe. Como ninguém... porque é uma MacGuffin. E assim por diante. Filme de zumbi, né? Todas as formas de zumbificação. O negócio está tão grande que você entra no filme de zumbi, você nem quer mais saber como que iniciou. Você já aceita o MacGuffin, né? O Senhor dos Anéis ou um anel. Como é que um anel controla todos os outros? Ele não explica nem nos livros, nem nos filmes. Ele está lá, ele existe. Né? Isso é um MacGuffin. Né? Sim. É uma forma de você explicar furos de um contexto, né, de uma narrativa, de uma maneira fantástica, sobrenatural, única. E o espectador, depois de um tempo, ele já está o quê? Preparado para aceitar esses MacGuffin. Chega uma hora que ele não só considera a realidade do MacGuffin, como ele quer que aquilo exista. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Olha só. A Matrix. Matrix é um filme maravilhoso. Matrix 1, os outros dois... O primeiro é o
para mim, pessoalmente, é o melhor. O 4 você quer morrer depois de assistir, Não, né? aí Mas já... deixa de lado. Né? Mas a Matrix é isso daí. Nós vivemos uma simulação computacional. Tudo que é realidade, na verdade, é apenas uma ilusão sensorial. Né? E a realidade, de fato, ela está além, ela está lá fora e ela é muito ruim, ela é feia. Né? Então, a ideia aqui do McGuffin é o seguinte, é uma simulação. Como que se dá essa mega simulação, os detalhes, não é explicar. Você vê plug aqui, vê o negócio ali, mas você aceita como natural duas realidades coexistindo, né? Nos mesmos personagens. Chega uma hora em que você começa a transportar um elemento ficcional, McGuffin, e começa a olhar a realidade como isso. Então, hoje em dia, você vai encontrar na internet nichos de pessoas que, de fato, acreditam piamente, né? Que nós vivemos numa simulação computacional. Você vai encontrar alguns países da Europa, se for na Inglaterra, você vai encontrar gente acreditando que a força de Star Wars é verdadeira. Né? Tem uma igreja, né? Uma igreja da força, uma igreja ali baseada nos filmes de Star Wars. Que loucura. Então, você transporta uma coisa que não é verdadeira. De tanto estar ali presente, você transforma aquilo em algo real. Ou começa a aceitar aquilo como realidade. Quando isso acontece, o McGuffin, que é apenas um elemento de narrativa, ele passa a ser também um elemento para fechar os buracos metafísicos e existenciais que tem na sua vida. É até do ponto de vista intelectual. Quando chega nesse nível, aquilo já é por si mesmo uma realidade abrangente. Olha só as implicações, né? A que nível pode chegar, né? E nós vivemos nessa era, nós vivemos na pós-verdade. O que é a era da pós-verdade? Nós vivemos agora, não numa simulação computacional, mas nós vivemos interligados pela internet de tal maneira que a força da opinião dentro dessas comunidades ela é superior à veracidade dos fatos. Se todo mundo numa comunidade disser assim, olha, vamos cancelar fulano de tal porque aquilo que ele falou é ruim, depois de um tempo aquilo se torna uma verdade. Ela não é baseada em nenhuma evidência, né? Então é uma pós-verdade. Alguém coloca na internet um desenho de um vestido que muda de cor, lembra de um? Dependendo, tinha gente que via azul, tinha gente que via dourado, e as pessoas começam a conversar, discutir, e depois aquilo está nos telejornais, depois está em artigos, algo que não era real, algo que não tinha nenhum elemento de base, vamos dizer, significativo, passa a ser significativo, passa a ter uma verdade que não faz sentido dentro da realidade. Então, a pós-verdade é quando você entroniza algo que não é verdadeiro e coloca no mesmo significado. Os McGuffins, quando eles saem desse elemento de narrativa e eles vão para a vida real e você os compra, e você torna eles talvez elementos para preencher as suas próprias lacunas, eles, de certa forma, eles ganham uma verdade. Eles passam a ser parte da sua própria narrativa. Então, tem muita força. Ainda que seja um elemento que pareça ser algo só de cinema. Cinematográfico, né? De livro, de literatura. Então, passa a ser um elemento, a ser considerado. A gente vê claramente essa questão, né? Na teoria da evolução, né? Desde criança, na escola, sendo explicado, né? Pela teoria evolucionista, e a pessoa vai introjetando aquilo. Né? Sim, e depois ela não é mais questionada. Essa realidade do McGuffin não é mais questionada. Quer brincar? Pega o pessoal da comunidade Trek, o pessoal da comunidade Star Wars, e tenta dizer assim, explica aí a força, né? Isso não faz sentido nenhum, isso é bobagem. Rapaz, você vai criar uma legião de inimigos, né? Porque aquilo já é considerado uma realidade para aquelas pessoas. Aquilo já foi ensinado, introjetado tantas vezes que a pessoa já aceita aquilo como uma realidade auto-evidente. É quase axiomática. Então, isso que você está falando da teoria da evolução é um tipo de McGuffin que ele já está tão jogado, tão mastigado, tão martelado, que a pessoa ela aceita e não importa o que você fale. Né? Aquilo já é aceito, mesmo que seja incoerente, mesmo que seja inconsistente.
Eu morei em São Carlos, professor Jonatas, por alguns anos. Na época que saiu o filme do Matrix, eu lembro que logo depois tinha um rapaz na cidade, que era, acho que é universitário, que ele andava com uma capa estilo do Neo, de couro, preta, com óculos, todo preto, ao estilo dele. E ele andava aquilo direto, de dia e de noite, ele não tirava aquele figurino. Que coisa. E o pessoal ia conversar com ele e dizia assim, não, nós vivemos numa simulação. O filme foi apenas um erro dentro da Matrix que conseguiu mostrar a nossa realidade. Uau. E tinha gente que achava que era, de fato, algo possível, né? Que ele tinha uma coragem de mostrar o que outros não mostravam. Então, nós vivemos uma era de alta tecnologia, mas, ao mesmo tempo, uma era extremamente vulnerável a narrativas que são ficcionais. Mas, pela força da mídia em que nós vivemos, pela força da cultura que nós temos hoje em dia, as pessoas estão abertas a esses MacGuffins. Numa boa. Cada vez mais fácil dá para imbuir na pessoa, né? Esses MacGuffins. Eu tive uma professora que era de cristalografia e essa professora era ateia. Mas ela dava cristais para os alunos porque dizia que, olha, esse cristal tem boas energias. Que você impressionante. Assim, peraí, você... Caramba, podia ser professor de qualquer outra coisa, mas não, de cristalografia, mas, exatamente. Você é ateia, como é que você crê que os cristais têm poder? E quando você perguntava, a pessoa não sabia explicar. Mas, quer dizer, a ideia de que, olha, essa pedra aqui, ela tem forças da lua, essa daqui, essa traz boa sorte, essa daqui. Isso daí é um tipo de MacGuffin sobrenatural, esotérico, e que as pessoas elas não percebem a incoerência. Não, mas eu estudo cristais, os cristais têm força. Não, cristal não tem força nenhuma. Então aceite que você é panteísta ou animista, ou qualquer... não acredito nessas coisas sobrenaturais. Mas o que você está fazendo é acreditar em algo sobrenatural. É impressionante, né? As pessoas compram e não se apercebem da grande incoerência que vivem, né? Que acreditam. É essa a ideia. Se você consegue colocar algo dentro dessas lacunas que são existenciais, que são morais, que são intelectuais, você tem um elemento de narrativa coerente, entre aspas, né? Você não precisa mais, né? E aqui diz assim, ó, por mais incongruente, inconsistente ou irracional que seja, se dá sentido à trama, ok. Pois é, que impressionante. Você tem uma pedrinha aí que te dá sorte para alguma coisa aí? Um cristal? Não. A partir de agora eu vou pensar em algum candidato. São MacGuffins que nós usamos. É impressionante. Que nós usamos, que é legal no cinema, eu gosto muito dos MacGuffins, eu acho muito legal. Sim, mas isso, quando é aplicado para a ciência... Aí já rapaz, já é forçar a barra, como dizem, né? Já é forçar. Tudo que a gente tem visto sobre meteoros, de certa forma, é isso. Acho que é uma explicação, por mais incoerente, incongruente, fantasiosa, ela se presta a preencher o buraco de uma narrativa furada. Então, você tem uma narrativa que não faz sentido, porque você não aceita a possibilidade de um Deus criador, e aí você coloca outra coisa. Aí alguém já disse, mas Deus também é um MacGuffin. Ele se aplica em tudo. A questão não é qualquer coisa ser um MacGuffin. A questão é a racionalidade. Ela permanece ou não permanece na presença de MacGuffin. Se o MacGuffin automaticamente ele é irracional, ele é uma tentativa de preencher um buraco que a sua racionalidade não aceita. Mas quando você coloca o Deus cristão na jogada, ele vai apelar para a razão. Né? A palavra de Deus vai dizer assim, que nós temos que estar preparados para dar razões da nossa fé. Razão no sentido racional. Né? Então, com a palavra vai dizer, olha os céus, olha as estrelas, tudo isso daí, Deus criou isso de forma assombrosamente. Quando eu olho os céus, quando eu vejo a criação, eu não tenho como não pensar em um Criador que fez todas as coisas. Não, e a própria natureza do Deus que é apresentado na Bíblia
corrobora com isso, né? Não é um Deus soberano, um Deus portador de atributos que se encaixa perfeitamente com toda essa harmonia que a gente vê no universo, né? Mas o McGuffin é o contrário. Exato. Eu não tenho como apontar categorias intelectuais, morais, científicas, então eu tenho que buscar um elemento de cena extra. E ele não precisa fazer sentido do ponto de vista racional. Ele tem que fazer sentido do ponto de vista da narrativa. Aí é interessante. Então percebam bem a diferença, né? Entre achar que Deus é o MacGuffin e essas teorias é o MacGuffin. Existe uma abissal diferença, né? Aí tem muito para conversar. Mas, gente, estamos chegando ao fim do nosso segundo bloco, e vamos conversar um pouco mais sobre os MacGuffins dentro da evolução química e da evolução darwiniana. Ok? Fique conosco aqui no nosso programa Crer e Pensar. Até já. Bem-vindos de volta ao programa Crer e Pensar. Estamos aqui falando sobre MacGuffins, né? Acredito que ficou bem claro, né, no bloco anterior o que é, o que ele representa, o que ele significa, onde ele é usado. E agora a gente vai aplicar a teoria da evolução, né? Onde há ou onde existe os MacGuffins na teoria da evolução, na evolução química, na origem da vida. Então, basicamente, podemos começar falando sobre três desses MacGuffins, que é o tempo, né? A aleatoriedade e a casualidade, né? Ou seja, as coisas acontecem casualmente, né? Quando a gente fala evolução química, tem as lacunas, né? Como é que eu explico as lacunas? Com algum MacGuffin. Qual o MacGuffin mais famoso? Os meteoros. Isso. Qualquer coisa. Faltou carbono, caiu o meteoro. Joga o meteoro que resolve. Não tem água na Terra, joga meteoro. Cometa, faz o que quiser. Não tem HCN, cai meteoro. O negócio não é quial, joga meteoro. Sei lá. Não dá para fazer nada na Terra, traz bactérias do espaço. Traz de fora via meteoro. os seres vivos. Preciso de Marte, explodo Marte com outro planeta. Tudo é MacGuffin, né? Então, isso aí são as lacunas. Então, aqui é um MacGuffin específico. Mas aí você falou três que são importantes. Quais são mesmo? É o tempo, a aleatoriedade e a casualidade. É isso mesmo, né? Então, basicamente, a teoria da evolução química é isso. Com muito tempo, né, ao acaso, causas que nós não podemos explicar, as moléculas foram se complexando, dando origem ao que nós entendemos, né, que é vida. Mas, na verdade, não explicou nada isso daí, né? Exatamente. Mas se você disser, com o tempo, tudo pode, né? Pronto. Automaticamente já, para eles, né, resolveu o problema. É o MacGuffin. Olha, com o tempo, todas as coisas evoluem. Quem disse? Onde está provado isso daí? Por quê? Mas é interessante, tanto martelar, fica isso daí, né? Às vezes até a gente usa no nosso dia a dia, olha, com o tempo cura tudo. Exatamente. Não? Na verdade, sem perceber, a gente também. Isso é uma MacGuffin, né? Então, tempo, aleatoriedade, ou seja, dando tempo suficiente. As combinações podem. As combinações possíveis, né? Pode combinar as reações. Chegar no resultado desejado. Isso, então é alguma coisa. Por casualidade também. Então, quer dizer, e claro, você tem que jogar alguma coisa aleatória. Você pode jogar um meteoro aleatoriamente, né? Com o tempo pode explodir planeta. E, cara, isso são MacGuffins. MacGuffins que você usa para explicar narrativas que não são científicas, são cientificistas, são naturalistas. Aí é uma ideologia. Tá? Você tira qualquer possibilidade do transcendental, você tem que colocar alguma coisa, entre aspas, do natural, que não é o natural. Porque naturalmente, aleatoriamente, isso não gera vida, o tempo não é gerador de vida, não há um descritor de vida, é causalidade, um universo causal, causas e efeitos, isso vai gerar vida, isso aí também não é um... Exato. E outra, né, por exemplo, nessa questão do tempo, né, a gente pode, por exemplo, introduzir argumentos científicos, por exemplo, em quais condições isso ocorre. Existe, né, um termo, especialmente na estatística, né, que é usado, que é o ceteris paribus, né? Será que essa aleatoriedade ocorreu de forma que tudo se manteve constante, mas só aquele elemento específico que eu estou estudando foi que variou, que se combinou aleatoriamente? Então,
nada disso é discutido, nada disso é comentado, nada disso é assumido, né? Mas é aceito de alguma forma. Mas é aceito, né? de forma... Então, ó, a gente discutiu nesses últimos programas, isso aqui é evolução química. Cada parte dessa, cada estágio dessa tem uma ponte para o outro. E você não tem como explicar isso daqui. Um abismo infinito, né? Um buraco abismo negro. E no final aparece a vida lá, né? Aparece a vida em bilhões de anos, início até chegar à vida. O problema é que essas lacunas aí, você tem que ter McGuffins. E já começa o McGuffin do tempo. Ó. Com o passar de muitos milhões de anos, as coisas vão se organizando. Não. Se você pegar um quebra-cabeça desorganizado, deixar em cima de uma mesa, você pode até ficar balançando essa mesa eternamente, que aquilo não vai se organizar. Organizar, né? Não vai. É o contrário. É chegar num ponto de desordem constante e dali não vai se alterar. Né? Mas aí você tem que colocar coisas. Você pode jogar meteoros. Os meteoros são os melhores McGuffins. Né? Porque são de fora, eu não tenho como verificar. Eles vêm de um espaço distante, de uma galáxia distante, pode ser assim. E eles trazem elementos fantásticos, elementos ficcionais que explicam a minha o quê? Narrativa. Né? Mas isso daí, né? Aí se você for para um próximo slide, você vai ter que aceitar o seguinte, que esses meteoros são, na verdade, pedradas espaciais. Pedradas. Mágicas. Gostei desse termo, pedradas. Porque eles trazem tudo o que eu preciso para a minha narrativa. E são milhares de artigos, martelando. Isso aqui é impressionante, né? São pedradas na sua cabeça o tempo inteiro, martelando a sua consciência. E você aceita. Mas tem outros. Se você pegar, tem muitos artigos falando de fontes hidrotermais. Tem milhares de artigos em que colocam nessas lacunas só o tempo. O tempo suficiente. Então dá para brincar com essas lacunas. Aqui é meteoro caindo em tudo que é lado. Né? Isso são McGuffins. Agora, né, o problema... Né, passa aqui um próximo slide. Né? O problema é que se cair um meteoro na Terra... Né, toda vez que cai um meteoro na Terra, e alguns meteoros nesses artigos são de massas quase... de massa quase próximos a ser um pedaço da Lua grande, né? A gente já... São impactos que levariam à extinção, né? Não à formação de vida. Então, toda vez que cai um desses impactos gigantescos, a vida na Terra ia... A gente tem aquele exemplo lá, né, que nós discutimos, né? Um que era 1,5 vezes o tamanho da Lua, né, para poder funcionar. 1,7% da massa, pelo amor de Deus. Você tem que colocar Deus na jogada aqui, pelo amor de Deus. Toda vez que isso cai, se havia alguma vida na Terra... que isso ia causar. Não, isso que outro meteoro já deve ter caído trazendo alguma coisa. Acabou ali. Ou seja, você não pode olhar para o céu, não. Porque meteoro não traz vida nesse aspecto, né? Ele não destruição, traz destruição, ele não traz evolução, traz extinção. Mas é um elemento. De novo, né, entra em contradição, né, com aquela outra teoria dos dinossauros, né, que lá no passado veio um meteoro e destruiu. E aí, como é que casa essas coisas aí, né? Eu lembro de um artigo que dizia que quase que de forma cronometrada caía de grandes cometas na Terra, né, para que pudesse ter evolução. Cada vez que cai acabou a evolução. Mas por que isso é interessante em termos de McGuffin? Porque, Jonatas, é um elemento que, por sua própria natureza, ele é de fora. Um McGuffin, ele é sempre exógeno. Raramente você vai encontrar filmes com McGuffins que sejam endógenos. Sempre é exógeno. Você pega um filme japonês de sobrenatural, alguém que morreu e o espírito de fora volta com um elemento maldito para se vingar. Sempre é externo. Né? Incrível, zumbi, né? vem um vírus de algum lugar que transforma... É sempre externo. Né? Interessante. Quando é interno, que você criou o McGuffin, você tem que dar alguma explicação para a plateia. É mais difícil, né, de você convencer. E a explicação sempre... não faz muito sentido. Né? Não satisfaz, não satisfaz o espectador. Mas os melhores McGuffins são exógenos, são externos. Os meteoros são dessa forma. Sim. Então eles ganham muita popularidade. São centenas e centenas de artigos tentando explicar a teoria.
né, da evolução química. Mas a teoria da evolução darwiniana também tem, não tem? Tem. Qual seria o mais importante, um dos mais importantes aí? É a famosa seleção natural. O que é a seleção natural, professor? É aquela coisa, né? Sempre o que é mais forte sobrevive, sobre os mais incapazes, sobre os menos prováveis, os menos capazes de resistir às intempéries, né? Então é isso. A seleção natural é o principal MacGuffin da teoria darwiniana. E interessante, né? Porque a seleção natural ela precisa de um outro MacGuffin, precisa de tempo, né? Exato. Precisa de muito tempo e selecionando os mais aptos, né? Uhum. O que não é apto morre nessa jogada, né? Uhum, exatamente. Um MacGuffin que depende de outro MacGuffin, já pensou? O que eu fico pensando é o seguinte: se os mais aptos sobrevivem, como é que a vida pôde nascer? Né? Porque, a priori, teria somente um organismo. Pois é, a primeira de todas era a mais vulnerável delas, né? Então, A mais vulnerável e, ao mesmo tempo, a mais forte de todas. Porque ela sobreviveu num ambiente que não tinha vida. Exatamente, que é o mais hostil de todos, O né? mais hostil de todos. Então, ela deveria ser a mais forte. mais forte. Como é que a mais forte não sobreviveu a si mesma para gerar outras? Mas é uma coisa. Então, E aí, de novo, né? E aí viola de novo a termodinâmica, porque não tem como o mais forte gerar um mais forte ainda para poder resistir. Né? Então, a tendência sempre é piorar. Sim. Então, mas viola é de novo, né? que a gente aceita isso. Está nos nossos livros desde pequeno, faz 150 anos quase que isso aí está sendo martelado. Com o tempo, há uma coisa chamada seleção natural. Seleção, o termo já é estranho. Se a seleção, ela seleciona como? Porque a seleção tem a ver com padrões. Como é que pode ser natural, né? Tem que haver quase um tipo de juízo aí nesse meio. Aí se diz seleção dos mais aptos. Mais aptos a quê? A sobrevivência. Tá, mas como é que eu sobrevivo? Não, você desenvolve características que são melhores para você e permite que você sobreviva sobre os outros que não têm essas características. Mas aí você tem outro MacGuffin que é o problema, que é o tempo, né? Isso ocorre aos milhões de anos. Com o passar dos anos, aleatoriamente, não guiado. Uhum. Aí o que acontece? Você tem que sobreviver a um predador que apareceu nesse ponto do tempo, né? Mas para você sobreviver, você tem que ter uma característica. Essa característica só pode se desenvolver ao longo dos milhares de anos, você sobrevivendo àquele predador. Mas como é que você vai desenvolver, né? E você só pode sobreviver quando você tiver a característica. Nesse meio tempo todo, o predador ficou o quê? Satélites paníbulos, né? Só deixa assim, né? Olha, todo dia eu vou aí bicar você, mas você não vai morrer não, né? Só vou instigar você. Toda vez seus descendentes vão ser instigados, né? Mas você não vai ser extinto. É o contrário. O tempo, na verdade, ele não levaria à evolução, ele levaria à extinção. Exato. Está a desfavor dessa seleção, né? Porque se a seleção natural é a morte dos menos aptos e a sobrevivência dos mais aptos, os mais aptos, pela própria teoria, são poucos. Então, na verdade, você tem um mecanismo de extinção. Mas como é que ninguém percebe isso? Na verdade, muita gente já percebeu nisso no decorrer dessas décadas aí, que nós temos 150 anos mais ou menos de evolução. Uhum. Mas a narrativa que predominou é a narrativa naturalista. Impressionante. E aí você vai jogando aí o MacGuffin o tempo inteiro e a pessoa aceita isso daí, mesmo com as maiores incoerências que você pode ter do ponto de vista da razão. Você entroniza um argumento irracional. E aí você pega esses argumentos, você vai enchendo de pequenos MacGuffins e você tem muita gente levando isso adiante. Então, acabou. Fica. Então, você percebe aí, então, a evolução das coisas, como se ocorre, né? E imperceptivelmente toma conta e você nem percebe. Se você pegar um bom professor da área de evolução, da macroevolução, não da micro, que tem a especiação, sem dúvida tem respaldo, né? É algo que está comprovado. Mas quando você pega a ideia da macroevolução darwiniana, e você vai olhar de fato as bases e as implicações, você fica assim, isso aqui não faz muito sentido, não.
Aí você diz assim, não, mas está na química, você vai para a teoria da evolução química, é pior ainda. Né? Você tem uma caixa preta que quando você abre essa caixa, você fica assim, meu Deus, isso aqui não faz sentido. Só faz sentido se você assumir tempo, seleção natural, aleatoriedade. E estranhamente uma evolução cega. Se ela é uma evolução cega, Não faz sentido, ela gente. não vai evoluir para melhor. Né? Ela pode evoluir para melhor, mas pode evoluir para pior também. Né? Onde é que está aí Então, como é que a vida sempre evolui para melhor? Aí você vai ter que colocar atributos à vida material da matéria, que é quase um atributo de Deus, intencionalidade, juízo, moralidade. Então, quer dizer, você acaba negando isso para um Criador que tem base, não só metafísica, filosófica, mas como tem uma base moral e material para a sua existência, mas você nega isso nele, mas aceita num sistema que é completamente não vivo. Exato. Enfim, é uma caixa preta mesmo. Inclusive, uma dica aí para boa leitura, né, professor? Sim. Caixa Preta de Darwin. Está aí um livro bom para se ler. Vai comigo, vale a pena. Caixa Preta de Darwin, para quem não leu, gente, excelente. Ele dá uma lupa excelente para ver os detalhes microscópicos de tudo que a gente está discutindo. Professor Jonas, eu queria terminar essa série com dois versículos bíblicos. Né? Um lá em Jeremias 10, 12, outro em Salmos 10, 4. Diz assim em Jeremias 10, 12, o Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus. Olha lá. Inteligência. Poder, sabedoria e inteligência. Então, quando nós olhamos a natureza criada, nós vemos esses atributos que Deus utilizou na criação: poder, sabedoria e inteligência. E é isso que é ciência. A ciência é você ter a capacidade de poder investigar esse universo criado e ver que há sabedoria nas coisas criadas e há uma interação inteligente entre elas. Exatamente. A ciência ela só faz sentido por causa da inteligibilidade do universo. Sim. Não faria sentido se ter ciência ou se estudar a ciência se não houvesse esse elemento de inteligência. Vão dizer que esse elemento de inteligência é o próprio Senhor. A Terra não foi criada de forma caótica, aleatória. Né? As coisas não foram estabelecidas com o passar do tempo, né, por aleatoriedade. Né? E os céus não existem simplesmente por uma causalidade qualquer. Não. Deus fez a Terra. Exatamente. Poder, sabedoria, inteligência. Né? Agora, Salmo 10, 4, ele vai dizer o seguinte: o perverso, na sua soberba, não investiga. É estranho porque ele está falando de ciência, né? Ciência é investigação. Que não há Deus são todas as suas cogitações. Ou seja, todos os seus pensamentos são para provar que Deus não existe. O que é isso? Para mim é um desespero. Um grito de desespero. E a pessoa não tem paz. Porque nós fomos criados por Deus com inteligência, poder, sabedoria, para poder verificar nas obras da criação o Criador. Exato. Mas os perversos, que é soberbo, que diz assim, eu me basto a mim mesmo, estranhamente ele não investiga. Porque ciência está aberta a todas as possibilidades, onde a verdade possa se encontrar. Mas se você diz assim, não há verdade, não há Deus, então, na verdade, você já não está investigando. Se extingue. Você só está um pedacinho. Então, podemos ficar por aqui, professor? Podemos. Foi muito bom essa série, né, de discussão sobre as lacunas, né, da teoria da evolução química. Eu espero que você tenha feito bom proveito desses questionamentos, dessas discussões, né? Que Deus possa guiar, né, na sua sabedoria, inteligência e poder, né, para aquilo que realmente faz todo o sentido, que é o Criador, né? O Criador dos céus e da terra. Gente, estamos terminando esse programa, essa série, na verdade, sobre as lacunas da evolução química. Queremos agradecer aqui a sua assistência, estar conosco nos próximos programas. Nosso programa Crer e Pensar, para uma fé que pensa, para uma razão que crê, aqui na Constante TV. A sua TV
para a fé cristã. Até mais. Até mais. Até a próxima.